Muito bem, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja abundante na sua vida, em seu coração. Sou o professor Márcio Mainardes, aqui estou para mais uma pré-aula da EBD. Neste trimestre, segundo trimestre de 2022, que nós estamos estudando os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. E hoje nós chegamos na lição de número 4, resguardando-se de sentimentos ruins. O nosso texto áureo está em Mateus 5:22, parte do versículo que diz assim: Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. A verdade prática da nossa lição diz que a cólera e a ira não podem dominar o coração do crente. Elas devem ser evitadas e vencidas com o ensino do Evangelho. A nossa leitura bíblica em classe, ou seja, o texto que você vai trabalhar na sua aula, é Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, os versículos 21 ao 26. A nossa lição bíblica da CPAD se divide em 3 tópicos. O primeiro, o Evangelho não é antinomista, a gente vai entender o que é isso. O segundo tópico, a cólera, é o primeiro ato para o homicídio. E o terceiro e último tópico, a oferta do altar e a desavença. Uma lição maravilhosa que nós estaremos aqui comentando, ajudando você que é professor e vai ministrar esta aula e ajudando você também que é aluno que está interessado em aprender mais e mais da palavra de Deus. Está aqui no nosso canal pela primeira vez? Inscreva-se, deixe o seu like, deixe o seu comentário e nos ajude compartilhando para que nós possamos espalhar a palavra de Deus pelo Brasil e pelo mundo. Lição de número 4, resguardando-se de sentimentos ruins. Esse texto de Mateus, a partir de Mateus 5:20, se inicia as 6 antíteses de Jesus. Aqui, a partir desse momento, inicia-se as 6 antíteses de Jesus. Professor, eu não sei o que é antítese. Não tem problema. Você pode procurar aí num bom dicionário, mas eu vou trazer aqui a definição já para que você anote aí. Antítese é a figura pela qual se opõe numa mesma frase 2 palavras ou 2 pensamentos. A partir daqui, quando Jesus vai introduzir um determinado tema, ele começa dizendo assim: Ouvistes o que foi dito aos antigos? E fala o mandamento, a lei. Eu, porém, vos digo. Ouvistes, eu, porém. Ele faz uma nova leitura da lei, ele não muda a lei, ele não abroga, ele não cancela a lei, mas ele traz sim, como já falamos em aulas anteriores, ele traz a essência, ele traz o espírito da lei. Essas antíteses, estas 6 antíteses, a primeira é o homicídio. Ele começa falando do homicídio, que nós já falamos aí, comentamos em pré-aulas anteriores. O homicídio, ele faz uma leitura do que a lei dizia e faz uma releitura do espírito da lei a respeito do homicídio. Depois, em segundo lugar, está o adultério. Na lei de Moisés, o adultério era quando havia junção carnal, era consumado e havia testemunhas, então ambos deveriam morrer, ambos os adúlteros, o homem e a mulher. Só que na lei de Jesus aqui, ele vai para a essência, ele diz qualquer que tiver a intenção. Então, na verdade, é outro nível, é muito mais difícil do que na lei de Moisés. Então, a primeira antítese
é do homicídio, a segunda do adultério, a terceira a respeito do divórcio, uma aula bastante polêmica. Nós vamos preparar aqui, vamos esclarecer muita coisa, você não pode perder a pré-aula. Eu não tenho certeza, agora sim tenho certeza, que é a lição 5, onde diz que o casamento é para sempre, foi onde Jesus falou a respeito do divórcio. Então, a terceira antítese é sobre o divórcio. A quarta, sobre o juramento. A quinta, sobre a retaliação, sobre retribuir o mal com o mal. Jesus inverte as coisas. E a sexta e última é a relação com o próximo. Então, as antíteses de Jesus que eu mencionei aqui são homicídio, adultério, divórcio, juramento, retaliação e a relação com o próximo. Aqui ele faz uma releitura completa da lei, trazendo a essência. Ele vai extrair a raiz da lei para que as pessoas entendam que Deus não estava lá no Antigo Testamento buscando um ritual, buscando apenas algo que se colocasse, não vou falar no papel, porque eles não usavam papel, mas no papiro, no pergaminho. Não. Deus estava trazendo uma essência que eles perderam com o tempo. Algumas lições fundamentais nesta pré-aula de hoje. Primeiro, o evangelho não é libertinagem. Há muitas pessoas que entendem, queridos, que o evangelho é libertinagem, porque não conseguem fazer a diferenciação entre liberdade e libertinagem. Liberdade é o que Cristo nos deu na graça, quando ele nos livrou do poder do pecado. Os homens não eram livres porque estavam dominados pelo poder do pecado. Todos os homens, todos nós éramos escravos do pecado. Poderíamos nos libertar com nossas próprias forças, pagar o nosso preço? Não, jamais poderíamos fazer. Então Jesus veio e com o preço de sangue, do seu sangue carmesim, do seu sangue puro, ele pagou o preço para que nós tivéssemos liberdade. Então, realmente, o evangelho, a graça, é liberdade. Cristo trouxe liberdade, mas ele não trouxe libertinagem, que é o abuso da liberdade, que é a banalização da liberdade. Nada disso. Então, deixa isso bem claro para a sua classe, que o evangelho não é libertinagem. Sendo assim, o evangelho não é antinomista. Antinomista. A definição desta palavra está no primeiro tópico da sua lição. O que é antinomismo? A palavra nos fornece a própria definição, constituída do grego anti, que quer dizer contra, e nomos, que significa lei, diz respeito a tudo que é contrário à lei, normas e regras. Então, antinomismo se refere àquilo que é contra a lei, que é contra todas as normas e regras. Ou seja, estamos na graça. Na graça não tem regras. Na graça, isso é coisa da lei, né? Isso é coisa da religião. E eles usam a palavra religião com sentido pejorativo, que muitas pessoas fazem da religião realmente algo terrível, algo que era bom, a tornam terrível, porque acabam colocando fardos pesados sobre os homens. Mas o evangelho não trouxe libertinagem. Nós não somos contra a lei, porque o próprio Jesus, como nós aprendemos na lição anterior, não veio cancelar, abrogar, destruir a lei, mas sim para cumprir a lei. Então nós temos sim, qualquer coisa na vida, qualquer trabalho que você vá participar, qualquer empresa, qualquer associação, vai ter regras. É necessário haver regras para que haja ordem. E o evangelho é ordem. A lei é boa. A lei ela foi originada em Deus. A questão é que era impossível para o homem carnal cumprir a lei na íntegra, porque não poderia falhar em nenhum mandamento. Então, um texto que eu quero mostrar para vocês aqui é Romanos 7 e 12, que diz:
E assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Então, a lei era boa. Ao homem era impossível cumprir a lei. Ainda em Romanos, no capítulo 6, nos versículos 15 e 16, Paulo faz esta pergunta, assim, pois que pecaremos porque não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça? E ele mesmo responde, de modo nenhum. E ele continua no versículo de número 16 explicando isso. Nós não pecaremos, nós não entraremos em libertinagem porque estamos na graça, de maneira nenhuma. Assim, deixa bem claro aqui o apóstolo Paulo. Na lei de Cristo, falando agora a respeito do homicídio, porque aqui a nossa lição traz como texto áudio Mateus 5:22, onde Jesus vai tratar dessa questão. Sobre o homicídio, na lei de Cristo, é bem claro que isso começa lá no coração do homem. Na verdade, quando há um crime, aquilo não começou naquele exato momento em que foi consumado. Aquilo é coisa que vem sendo alimentado há muito tempo. Então, quais são os precedentes que originam o homicídio? É disso que Jesus vai tratar. A ira, o ódio e a cólera. Ira, ódio e cólera são as coisas que precedem o homicídio. E às vezes não há consumação. Às vezes a pessoa fica irada, tem ódio da outra, fica encolerizado, mas não há consumação. Então, perante a lei dos homens, não houve pecado, porque ninguém agrediu ninguém. Mas se no coração há ódio, se no coração há cólera, Jesus está comparando isso com o homicídio. Então, esta frase que eu já ouvi, hoje nós não estamos mais debaixo. A lei era muito pesada, mas a graça é liberdade. Quem fala isso não conhece a Bíblia, não conhece o Evangelho de Jesus Cristo. Porque uma vez que Jesus nos aproximou do Pai, o nível que se exige de nós é muito mais alto do que aquilo que se exigia lá na lei de Moisés, quando os homens estavam à distância, quando eles ficavam apenas no átrio, não precisavam entrar no Santíssimo. Uma vez que Jesus inaugurou um novo e vivo caminho, uma vez que a morte de Jesus fez com que o véu se rasgasse de alto a baixo, e então ele nos colocou no santíssimo lugar, junto daquele que é santo, daquele que é puro, daquele que é perfeito. O nível que se exige de nós de santidade é outro, é muito mais alto. Então, a graça, o Evangelho, nos aproxima do Deus que é fogo consumidor, do Deus que é santo. A lei mantinha o povo à distância. Então, é muito mais difícil a graça do que a lei. Não sei se você já tinha ouvido isso antes, mas é exatamente assim. O Evangelho também, indo aqui já para o nosso segundo tópico, onde fala de legalismo, o Evangelho não é legalista, tá? O Evangelho não é legalista. O legalismo é a extrema observância e prática rigorosa das leis e normas religiosas, com o objetivo de ter algum crédito diante de Deus. Os rabinos judaicos, eles reescreveram a lei. Então eles pegaram lá os mandamentos, todos os mandamentos da lei, 613 mandamentos, e escreveram um comentário ao longo dos anos sobre cada um dos mandamentos. Então, aquilo que está nos 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio, gerou aí um livro enorme que é chamado de Talmud. O Talmud é um conjunto de regras e tradições judaicas baseadas na lei de Moisés. E eles fizeram isso para deixar a lei ainda mais rigorosa. Aquilo que já era difícil, que estava escrito na Bíblia, no Pentateuco, eles
fizeram um comentário e com o passar do tempo, esse comentário se tornou uma segunda Bíblia. Se tornou lei. O Talmud era uma lei já nos dias de Jesus, mas na verdade era a lei de homens, não era a lei de Deus. Eles deixaram mais pesado aquilo que nem eles poderiam cumprir. Então, isso é legalismo. Eles não conseguiam cumprir aquilo que eles mesmos escreveram. Jesus veio para quebrar esse legalismo. Deus abomina o legalismo. Paulo enfrentou isso, os apóstolos enfrentaram isso. Eu falo Paulo porque na igreja lá, quando Paulo escreve aos Gálatas, ele escreve justamente para tratar dessa questão do legalismo. Você não pode ter crédito diante de Deus criando regras penitentes de maneira nenhuma. Nós não é dessa forma. Nós não temos crédito com Deus. Aliás, nós somos devedores, porque nós, miseráveis pecadores, estávamos destinados ao inferno e Ele deu o seu Filho Jesus, santo, puro, perfeito, nunca pecou, para que morresse em nosso lugar. Então nós somos devedores, né? O que eu posso dar em troca? Eu só posso entregar a minha vida. Interessante notar que todo pecado nasce no interior do homem. Caim alimentou a fúria, a ira, o ódio, até que consumou o ato de matar o seu irmão. Isso está em Gênesis, capítulo 4, versículo 5, também o versículo 8, onde mostra que ele realmente colocou em prática aquilo que ele vinha alimentando no seu coração. O cristão deve ter domínio próprio. Ele pode até irar, mas não pode pecar. Aqui tem um texto, ou dois textos. Um é o Salmo 4, versículo 4. Irai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Paulo leu esse versículo e escreveu em Efésios, na carta aos Efésios, no capítulo 4, e o versículo 26. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Até o próprio Senhor Jesus, ele se irou. Quando você olha lá para João, capítulo de número 2, os versículos 13 ao 17, Jesus entra no templo e expulsa aqueles que faziam comércio ilegal dentro do templo, da casa de oração. Por que Jesus ficou irado? Pelo zelo do Senhor. Então, irar-se não é pecar. Por isso que o apóstolo escreve: irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, você não pode alimentar no seu coração esta ira. Jesus explodiu ali contra os cambistas, contra os comerciantes que faziam um comércio ilegal dentro da casa de oração, mas depois ele saiu e continuou a vida sem guardar rancor. Pelo contrário, os homens que viram ali ameaçado o seu negócio é que começaram a planejar uma forma de eliminar Jesus. Agredir e humilhar uma pessoa com ódio, cólera e rancor, como nós vimos no versículo 22, é igual a um homicídio. É isso que Jesus está falando. A lei de Jesus é muito pesada. Tirar a vida de alguém, lá na lei de Moisés, era um crime grave, que devia ser punido com a morte também, se houve a intenção. Na lei de Jesus, ódio, cólera e rancor, chamar alguém de louco, de raca, de débil, é um crime segundo a lei de Jesus. Então vai vendo aí por que muitas pessoas não gostam de parar aqui para estudar o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, porque é pesado realmente. No último tópico, nós temos um tema palpitante também, que é a questão da oferta. E eu queria que você atentasse para essa questão da oferta e do ofertante. Não se deve ofertar com ira e com rancor no coração, mas jamais seria ofertar. Se a oferta aqui for dinheiro,
é perda de tempo e dinheiro. Então, jamais se oferta com ira no coração. Agora, a ofertar aqui não se refere somente a dinheiro, ao momento em que se vai nos gasofilácios, em que se passa a salva para coletar os dízimos e ofertas. Não, não se refere somente. Isso também é oferta, é claro. Mas ofertar aqui é o culto que nós ofertamos a Deus. Ofertar aqui é fazer a obra, é pregar, louvar, não importa a atividade que você faça na casa de Deus, para o reino de Deus, isto é uma oferta que você está entregando no altar. Então, por isso que você deve entender com o sentido espiritual também. A reconciliação com o irmão que lhe ofendeu ou você o ofendeu é fundamental para se estar diante de Deus, porque não se pode ter comunhão com Deus, Deus que você não vê, e não ter comunhão com o irmão que está ao seu lado, que você pode pegar na sua mão, que você pode falar com ele. Então, isso é muito sério. Deus não recebe a oferta de alguém que amaldiçoa, que tem ódio, que tem rancor no coração. E Deus olha primeiro para o ofertante. Gênesis 4 e 5, já citei aqui a respeito de Caim, diz assim: mas para Caim e para a sua oferta não atentou. O texto bem que poderia dizer, mas para a oferta de Caim o Senhor não atentou. Mas o texto não diz isso. O texto diz, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Isso quer dizer o quê? Que antes de olhar para a oferta, Deus olha para o ofertante. Deus não precisa de oferta. Deus não precisa de dinheiro. Deus quer conhecer o teu coração. Onde está o teu coração? Deus queria saber onde estava o coração de Abel, onde estava o coração de Caim. E ele descobriu aqui, o coração de Caim era mau. Era um peso para ele fazer isso ao Senhor. Por isso que o Senhor não desprezou a oferta dele, desprezou ele, que era mau. Então, guarde isso. Antes de Deus não aceitar a oferta de Caim, ele não aceitou o próprio Caim. Então, Deus valoriza mais o ofertante do que a oferta. Isso é crucial. Você precisa aprender isso nessa lição. O Senhor sempre olha primeiro para o ofertante e depois para a oferta. Leve isso para a sua classe. Ninguém pode subornar o Todo-Poderoso. Ninguém pode enganar ele. Deus não é um guarda, como se fosse um guarda de trânsito, que você oferece, que a pessoa que é mal intencionada, a pessoa que cometeu uma infração e não tem os princípios cristãos, eu não vou falar você porque você não faz isso, vai subornar, vai tentar oferecer algo em troca. Ninguém pode subornar o Todo-Poderoso. Por quê? Porque ele tem tudo, porque ele é o dono do ouro e da prata, foi ele que criou o ouro e a prata. Então o que você vai oferecer para ele, para que ele mude de ideia e aceite? Se ele é o dono do ouro e dono da prata, então Deus não precisa de ouro, Deus não precisa de prata, Deus não precisa de dinheiro. É nós que precisamos, ok? E ele quer conhecer somente o nosso coração. Cuide do teu coração. Como disse o sábio, acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Não alimente sentimentos ruins. Alimente o seu coração com a palavra de Deus, com a oração, que com certeza você terá uma vida frutífera dentro do reino de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.